agora a gente vai, partir para mais um tema mega interessante, Todes pela diversidade e inclusão. E a gente vai falar sobre as ações da Alelo para um ambiente mais humano e mais inovador. A Alelo, inclusive, que foi um baita parceiro de nos ajudar, inclusive, a viabilizar toda essa estrutura para que a arena da Escola do Caos pudesse existir, pudesse acontecer. A gente está aqui com uma pessoa mega especial, parceira de tantos desafios. Ela é mãe da Beatriz, uma executiva que cuida de pessoas, mentora de mulheres e impulsiona mudanças o tempo inteiro, apaixonada por transformar organizações e desenvolver o potencial de indivíduos. Está sempre buscando aprender, desaprender e reaprender. É uma pessoa que me inspira, com a qual eu já tive a oportunidade de ter muita conversa interessante. Então fica o convite para subir aqui agora ao palco, minha amiga Soraya Abad. Tá com você, Soraya. Bom dia, pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês também. Uma honra. Obrigada pelo convite, Anderson. É toda nossa. Soraya, o palco é todo seu, querida. Obrigada. Pessoal, vou tirar aqui, que senão eu vou ficar maluquinha, me ouvindo. Bom dia, um super prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que eu acho que está todo mundo muito engajado hoje em dia e para compartilhar, acho que é uma palestra para compartilhar um case de acertos e aprendizados para ajudar a acelerar a jornada de outras empresas, de outros executivos de RH que estejam investindo nessa mudança de mentalidade para criar organizações mais diversas e mais inclusivas, Bom, vou começar me apresentando. Deixa eu só ver se a apresentação vai passar aqui. Não está passando, o pessoal da House. Ah, liberaram. Pronto, agora sim. Então, sou a Soraya, acho que o Anderson já me apresentou um pouquinho aqui, da minha história. Trabalho com transformações. Hoje eu cuido de pessoas e de agilidade na Alelo. Então, é desse time que eu cuido. Sou mãe da Beatriz, como o Anderson falou, sou mergulhadora e também gosto muito de viajar, tenho os meus hobbies aí. Pessoal, faço parte do time da Alelo há quase 8 anos. Esse ano eu completo 8 anos de empresa. Acho que fazer um trabalho de transformação, de influência, demanda sim o investimento de tempo, A gente vê hoje muitos profissionais com ciclos curtos e tudo bem, não tem certo e errado, mas a gente tem que ter consciência que influenciar muitas vezes é uma jornada que não é rápida, Então acho que muito do que vocês vão ver aqui de resultado tem a ver também com esse investimento de tempo para ver as coisas acontecerem, medir resultado, trabalhar de forma incremental. A Alelo tem 18 anos de mercado, é uma empresa de benefícios, que tem alguns números aí expressivos, então 100 mil empresas clientes, 8 milhões de usuários, 700 mil estabelecimentos comerciais e a maior rede de aceitação no mercado, e tem investido nos últimos anos em alguns novos negócios também. Então a gente tem um negócio de mobilidade, que é a marca Veloz, vocês já devem ter visto por aí, em pedágio, estacionamento, e a gente tem também uma marca nova, que é a Pede Pronto, que é uma empresa de food services, delivery, tá rodando a operação de alimentação do Allianz Parque agora, em shows, eventos. Então, uma empresa nova que a gente está investindo aí bastante para diversificar os negócios, Mas, entrando então no nosso papo principal, que é esse da jornada do Todes, que é como a gente chama o nosso programa Diversidade e Inclusão na Alelo. Começou em 2018. A gente fazia várias pesquisas, Great Place to Work, e aí a gente sempre perguntava, como é que é o respeito pelas pessoas, de diferentes gêneros, diferentes idades, e sempre vinham respostas muito altas, muito altas. E a gente não tinha ações específicas para o tema. Mas aí a gente parou para pensar. São avaliações muito boas de pessoas brancas, privilegiadas, majoritariamente, homens. Então, será que esse resultado, por mais que seja positivo, é real? Como é que eu consigo entender se eu de fato tenho a representatividade adequada na minha empresa? E como é que eu consigo também avaliar
se eu tô, não só se não está tendo preconceito, mas se a liderança de fato está exercendo o seu papel. Então a gente incluiu algumas perguntas mais específicas, né? Você sente que a Alelo é uma empresa inclusiva? Você percebe diversidade no processo de contratação? Você vê o seu líder atuando de forma inclusiva? E aí os resultados caem, né? Então, tudo isso para dizer que a gente tem que fazer as perguntas certas. Não adianta ter uma ilusão de felicidade, né? O número tá bom. Não, vamos olhar para a realidade. E a realidade é que a gente precisava dar um contexto para cobrar essa mudança de comportamento das pessoas. E esse contexto, no nosso caso, foi uma revisão da cultura. A gente deixou mais expresso o que a gente esperava dos líderes e de todas as pessoas, e a gente refletiu no nosso elo de cultura, né? A gente tinha competências, valores, muitas coisas. A gente simplificou os artefatos de cultura para 3 elos. 3, né? Que formam inclusive a palavra elo: errar, corrigir e surpreender, liberdade de ser quem eu sou e orgulho em fazer parte. A partir do momento que eu digo que um dos elos da cultura da empresa é liberdade de ser quem eu sou, eu estou deixando claro que nesse espaço ninguém tem o direito de ser intolerante, de ser desrespeitoso, né? Então, criar esse pano de fundo, a partir do qual a gente pudesse dizer o que era esperado, foi muito importante. Acho que foi uma pedra fundamental aí na nossa jornada de evolução. E aí a gente criou uma identidade para trabalhar com a gente esse novo momento da empresa e da liderança, né? Que foi, num primeiro momento, essa daqui, e depois ela evoluiu para essa identidade aqui, que é a atual, né? Que é a do Todes pela diversidade e inclusão, trazendo desdobramentos disso aqui para os diferentes públicos que a gente atua, né? Então a gente tem desdobramentos para cada grupo de afinidade dessa identidade. E aí a gente criou os grupos e vem trabalhando com os grupos para construir soluções de ações afirmativas, mentoria de carreira e diversas coisas aqui que eu vou contar um pouquinho para vocês. Bom, gente, mas eu falei que a gente tem que saber fazer as perguntas certas, né? E uma das coisas que a gente tinha que perguntar é: a nossa representatividade está adequada à da população brasileira? Qual o tamanho do buraco que temos? Por quê? Às vezes você olha em volta e fala: tem gente mais velha aqui na empresa. A gente não tem um problema de etarismo. Não, a gente contratou ali 50 a mais. Esse olhar ali no escritório, que agora a gente nem teve mais na pandemia, né? Ele engana, porque às vezes você acompanhou ali 2 contratações e acha que a empresa é diversa. Quando você vai bater o número, você tem um gap de 20%, 30% em relação ao que deveria ser, né? Então, isso foi um trabalho muito importante de fazer um censo, comparar com os dados da população brasileira, entender onde estavam os maiores gaps, para direcionar o trabalho em compromissos, né? Em compromissos claros com cada grupo. Então, para mulheres, a gente não tem um problema de representatividade geral, mas a gente tem um problema de representatividade na alta liderança, que vem evoluindo, né? Para LGBT, a gente não tem um problema de representatividade, mas a gente tem um problema com respeito. Inclusão, né? Brincadeiras inadequadas. Então, aqui era um outro foco de atuação. Quando a gente fala de PCDs, o principal gap era relacionado a reconhecimento, evolução de carreira. São outras ações que eu tenho que fazer, né? Pessoas negras, aumentar a representatividade. Aqui a gente encontrou um problema de fato na entrada, né? E a gente começou a explorar tudo isso em profundidade com os grupos de afinidade para co-construir essas soluções, né, para avançar nessa agenda de diversidade e de inclusão. Então, tudo que vocês vão ver a partir daqui, né, a gente construiu um manifesto do líder inclusivo, deixando claro para a liderança, isso aqui foi construído com os grupos de afinidade, com a liderança, mas deixando claro para todos o que a gente esperava de cada um deles, né? Além disso, rever contrato, colocar cláusula, cobrando os fornecedores de um posicionamento alinhado ao nosso posicionamento, né? Então, a gente escreveu um guia de diversidade, focando inicialmente nesses 4 públicos que a gente trabalhou.
para dizer o que era esperado de todos os stakeholders, fornecedores, parceiros, né? Fazendo um trabalho de influência em todo o nosso ecossistema. Muito bom. E conscientização da liderança. Workshop de viés inconsciente, muito trabalho contínuo em cima das pesquisas, né? A gente faz muita pesquisa curta, pesquisa GPTW, pesquisa humanizadas. Então, um trabalho aí bem exaustivo, principalmente dos business partners, para fazer isso acontecer. Outra coisa que a gente buscou foi fontes de conhecimento. Então se eu tenho que avançar aqui numa agenda de liderança feminina, o que a ONU Mulheres pode me trazer de conhecimento, de inspiração? Como é que eu me posiciono, né? Então a gente assinou um pacto com a ONU Mulheres, um compromisso de evolução nesse tema, né? E a gente é cobrado por esse compromisso. O CEO da empresa assinou na frente da empresa inteira, né? Então tem alguns símbolos que são importantes, porque o CEO da empresa assinando na frente de todos os líderes, de novo, deixa claro, né? Então a gente saiu de uma situação em que o RH tinha que ficar falando para uma situação em que o CEO me fala, mas no pipeline de sucessão, quantas mulheres temos? É diferente, né? Então, os pactos, eles têm esse apelo. E agora, a gente acabou de entrar, tem menos de 6 meses, na iniciativa empresarial pela igualdade racial. Já tem sido incrível. Vocês devem ter acompanhado esse último movimento do LinkedIn, que o LinkedIn tinha banido vagas afirmativas, voltou atrás. A iniciativa empresarial foi uma das organizações aqui no Brasil que pressionou o LinkedIn, né? Então, além de uma rede de benchmark, de troca de prática, de consulta sobre temas legais, tem também essa questão de representatividade das empresas para avançar algumas agendas, até institucionalmente, né? E a gente também é empresa apoiadora do capitalismo consciente. Aqui é um processo de aprendizado mesmo da liderança que a gente tem se dedicado para falar mais sobre propósito, para falar mais sobre ser uma empresa que tem um impacto positivo na sociedade, não só vendendo seus produtos e gerando emprego, mas refletindo além disso, né? O que mais é o nosso papel, o que mais a gente pode fazer. Pessoal, como eu falei, a gente tinha questões de representatividade em algumas frentes, então a gente também investiu em programas afirmativos. A gente rodou um programa para formar programadores PCDs, um outro para formar programadores negros, um outro para formar programadoras mulheres, todos super bem sucedidos. A gente fez um programa de estágio, tem feito, né, desde então, muito mais inclusivo. Então, qual o pré-requisito do nosso programa? Nenhum. Não precisa ter faculdade de primeira linha, não tem que estar no último ano, no primeiro ano, no segundo ano, não precisa de inglês, somos uma empresa nacional. A gente sabe que inglês é um diferencial em alguns fatores, mas para nós era uma barreira de exclusão, né? Não era uma necessidade, então virava apenas uma barreira de exclusão. Além disso, programas de mentoria, né? Então, esse ano a gente lançou 2 programas de mentoria. Um para mulheres, que o Anderson falou na abertura, né? Que é um tema que eu sou apaixonada, faço inclusive no meu tempo livre. E um outro na empresa para pessoas com deficiência. Por quê? Quando eu fui ali no grupo de afinidade entender por que a gente não tinha mais deficientes pedindo bolsa para fazer pós-graduação, por exemplo, que é um programa que a gente tem, eles me explicaram que muitas vezes eles estão ainda perdidos. Eles não sabem o que eles querem da carreira, tem muita insegurança. Então, a gente montou um programa de mentoria baseado naquele livro, vocês devem conhecer, do Gallup, Conheça Seus Pontos Fortes, né? Para trabalhar autoestima, para trabalhar autoconhecimento, para discutir caminhos de carreira com esse público. Então, realmente são ações co-construídas, customizadas, né, para o que é a real necessidade de cada grupo. E muita ação de conscientização interna. Então, essa foto que vocês estão vendo é uma cabine da empatia que a gente montou na nossa convenção de vendas. As pessoas colocavam o fone para ouvir uma história.
de um negro, de um LGBT, de uma pessoa com deficiência, para se conectar com a dor de exclusão daquela pessoa. Porque quem é preconceituoso, normalmente é preconceituoso em relação a uma ideia abstrata. Não a uma pessoa concreta, que tem uma história, que tem sentimentos. Então, provocar essa empatia também é uma coisa que fez diferença ao longo da história, né? Então, é uma coisa que a gente trabalhou de forma contínua. E esse ano, inclusive, na nossa convenção de vendas, a gente trouxe um representante de cada grupo de afinidade para contar a sua história ali, no palco, diante de todo mundo. E foi bem emocionante, assim, foi bem marcante, né? Foi bem marcante para a empresa. Então, uma mulher, um líder negro, contando ali das vezes em que ele estava na sala e foi ignorado por um fornecedor que achou que por ele ser negro, ele devia ser o assistente. Então, cada um deles ali contando a sua dor, a sua história, né? E foi realmente muito legal. Foi um marco muito legal, né? E são espaços que a gente vai conquistando com consistência. É uma preocupação mais de ser do que de parecer, né? A gente era muito cobrado pelo time. A empresa tem que se posicionar mais no LinkedIn. A gente falava, pessoal, a gente vai se posicionar. Mas isso é a última coisa que a gente quer fazer. A gente não vai começar contando, a gente vai começar fazendo. E aí, por último, contar também é importante. Estou aqui contando, é importante, né? Porque instiga, estimula outras empresas, outros líderes, mas tem que ter consistência, né? Bom, outras pequenas ações que a gente fez. Isenção de coparticipação no plano de saúde para PCDs, porque muitos têm questões de saúde que são crônicas. Muitas rodadas do CEO, minha, com os grupos de afinidade. Inclusão de legendas nas nossas reuniões internas e também de audiodescrição dos apresentadores. Participação em fóruns de diversidade e inclusão, né? E eu estou participando aqui hoje também, mas é uma coisa que a gente faz com recorrência e muito conteúdo de dentro para fora, né? Então, quem seguir aí a Lelo no LinkedIn, a gente tem pessoas dos grupos de afinidade falando de conteúdos. A gente teve agora recentemente, por exemplo, o Dia do Autismo. Teve um colaborador nosso que fez um conteúdo incrível contando a história dele, que foi diagnosticado adulto, o impacto que isso teve na vida dele, né? Então, a gente trabalha muita conscientização dentro. Então, como é que eu gero uma conversa sobre carga mental nas famílias, né? Foi um assunto que a gente gerou ano passado na minha casa, foi uma conversa minha com meu marido, né? Então, como é que a gente estimula isso dentro da organização, mas também no entorno, né? E assim, gente, infelizmente, não são só flores. Os casos que não deveriam acontecer ainda acontecem de forma mais pontual, mas uma parte do trabalho também é deixar claro para as pessoas como fazer quando acontece, né? Então, a gente tem uma atuação forte de compliance, um canal de denúncia, a gente toma ação efetiva em cima das coisas que são relatadas. Isso tem gerado muita credibilidade para o canal. Para fechar, eu quero dividir com vocês um vídeo que a gente fez em parceria com o grupo de mulheres. Tudo isso para dizer que é uma jornada, né? Eu não vim aqui para contar só sucessos e dizer que estamos no estado da arte, né? A gente tem uma reflexão muito forte que a gente leva para dentro da empresa, que o respeito, ele é inegociável. E a gente fez um vídeo para contar, para conscientizar as pessoas de que o problema ainda existe. Ele relata aqui algumas situações vivenciadas por mulheres, e eu tenho certeza que não só na Lelo, né? Isso são histórias dos últimos anos. Eu tenho certeza que muita gente aqui vai também se identificar. Pessoal da House, vocês me ajudam a rodar o vídeo? A gente queria saber do senhor o que o senhor acha da presença de mulheres aqui no ambiente corporativo. Das mulheres? É legal, a mulher trabalhar, bem legal. Mas eu prefiro mulher com mais de 40 anos, sabe? Quem não tem mais filho, né? Não incomoda, não atrapalha a gente. A vaidade é fundamental, não pode deixar de ser vaidosa, não. Imagina só, uma reunião cheia de homens, aí chega uma mulher com um batonzão vermelho, assim, pô, muda a reunião na hora, muda tudo.
E o vestidinho? Não, vestidinho é fundamental. O vestido é sempre bem-vindo. Não, muda tudo. Sim, tem que ter plano de carreira, sim. Claro. Ó, uma mulher supervisora, líder, né? Gerente? Não. Gerente não. Aí é mais um perfil masculino mesmo. Então, mas é sempre bom ter um homem para dar uma visão mais analítica da situação. Entendeu? É isso. Não, é o que eu tava te falando. Só um pouquinho. Oi. Não acredito. Mas eu já expliquei várias vezes pra essa vadia como é que faz isso. Como ela é burra, hein? Ela não entende. Deu. Desculpa. O que a gente tava falando? Tem que ter autonomia. Tem que ter muita autonomia. Afinal, as meninas sabem dar uma boa maquiada nas coisas, não sabe? Sabe, eu sei que você sabe, pô. Eu falo isso aqui. Sabe, uma boa maquiada. Mas tem que poder falar putaria. Tem que poder, pô. Porque aqui mulher é homem igual nós. Não muda nada, pô. Pelo amor de Deus. Bom, agora também só não pode chegar atrasada e fica aquela desculpinha de sempre, sabe? Tive um probleminha de mulher. Pô, aí não dá, né? Bom, pessoal, é bem triste, mas é a realidade da sociedade brasileira e as empresas são um retrato da sociedade. Então, a gente fala sobre isso de forma aberta e, como eu comentei, esse é o vídeo de um dos grupos. Claro que a gente tem situações, né, relacionadas aos outros públicos também, mas o que a gente está fazendo como liderança é deixar claro que, para nós, respeito é inegociável. Terminei a minha fala sobre o Todes. Queria aproveitar para compartilhar com vocês também que eu faço parte de um grupo de autores que está escrevendo um livro sobre a experiência do colaborador. Eu escrevi um capítulo sobre reconhecimento, é um livro lançado pelo grupo Amigos do CX. Vai sair no comecinho de maio, então deixo aqui o convite para quem tiver interesse. Vários até palestrantes aqui da Arena fizeram parte também como autores. Vai ser um conteúdo bem bacana. Foi um prazer estar aqui para dividir com vocês. Obrigada pela atenção. A gente se encontra por aí. Obrigado, Soraya. Obrigado, que prazer.